tranquilidade e passou de fase na Copa do Brasil. Não sei se ele vai concordar comigo, ele vai falar depois. Mas eu acho que não só o placar e passar com tranquilidade, mas um fato novo pro próximo jogo chamado... Português? Nuno. Rodou. A torcida não veio em peso, mas fez barulho suficiente para dar apoio ao time que já teve uma postura diferente em campo. Noite de estreia de Nuno Moreira, e foi dele o belo passe para Ryan colocar o Vasco na frente da disputa. O time não teve nem dificuldade no primeiro tempo. Como sempre, os vascaínos esperam o melhor de Verratti, que já fez gols em todas as fases da Copa do Brasil. Mas desta vez o Pirata foi puxado por Sidney e o árbitro marcou pênalti. Ele ainda teve que trocar a camisa e foi se preparar para bater. Só que deu lugar a Felipe Coutinho, que chamou a responsabilidade e não decepcionou. 2-0 Vasco. Nuno Moreira faz uma boa estreia e trabalha pelo lado esquerdo, deixando a bola para Ryan isolar. Mas a noite era de Coutinho. A bola cai nos pés do camisa 11, que faz o domínio e manda esse chutaço. 3-0 para o Cruz Maltino. Léo Jardim pouco trabalhou. A defesa do Vasco dá mole nesse lance, mas o goleiro estava lá para salvar. Verratti ainda tem uma outra oportunidade, mas hoje à noite não era dele marcar. Carille mexe no time e o estreante Nuno Moreira sai muito aplaudido. Trabalho para ter exibições destas e o meu único objetivo é ajudar o Vasco e fico muito feliz que tenha saído bem. A equipe segue administrando bem sem passar nenhum sufoco. Payet tira a tinta da trave e por pouco não faz o quarto do Vasco. Mas, para o Cruz Maltino, o mais importante, que era o resultado, já tinha sido alcançado. O Vasco deu o troco no Nova Iguaçu após a eliminação no estadual do ano passado e passou com facilidade para a terceira fase da Copa do Brasil. Agora, o foco do time é contra o Flamengo pelo Carioca, que a torcida já falou que será guerra. E eu espero poder ajudar também. Não acho que seja nenhum bicho-papão. Nós hoje mostramos que temos muita qualidade e estou muito confiante que podemos reverter o resultado. A classificação ainda rendeu ao Vasco mais de 2 milhões de premiação. Agora o time vai se preparar para voos ainda maiores. Logo eu vou. Vai ferver o caldeirão, os ingressos já esgotou. Vira até tiro certo, foi mesmo? o pai. E lá vem eles de novo. E o Cria tá vindo aí, o Pedrinho já confirmou que o Coutinho voltou querendo. E lá vem eles de novo. Anotar mais 3 pontinhos Lá na vem eles de conta novo. do... Então vai virar baile. Obrigado, tapetinho. Olha quem tá na tela. Eu pedi pra botar, pra você ficar feliz. Este é o Nuno, o português que mudou o jeito do Vasco jogar. Vamos fazer o seguinte, eu sempre falo isso aqui. Mas olha, não era o Flamengo, um time de muito investimento. Eu não falo expressão não, eu falo investimento mesmo, porque é o quanto um clube consegue, tem grana pra investir. Nova Iguaçu, obviamente, é um time de menor investimento. Mas não é qualquer time não, gente. A gente não pode tirar o brilho do Vasco. Lucas Pedrosa, sua análise de Nova Iguaçu e Vasco pela segunda fase da Copa do Brasil, com um placar bem confortável pro Vasco, um domínio amplo da partida. E vai nessa linha, Fernanda, porque assim, o Nova Iguaçu, ele não era a baba do União Rondonópolis, a gente falou isso aqui. O Nova Iguaçu é uma equipe que já conhece o Vasco da Gama por ter jogado aí Campeonato Carioca diversas vezes. Inclusive, tinham vários jogadores remanescentes daquela semifinal do ano passado que jogaram essa partida. E o jogo não foi fácil não, gente. O Vasco fez o jogo ficar fácil. Porque no primeiro tempo, o Vasco já com 11 minutos consegue achar com o brilho aí do Nuno Moreira uma bola espetacular para o Ryan. O Ryan sai em disparada, ataca a profundidade e consegue fazer 1-0. Depois, o Verratti sofre 2 pênaltis. O Daronco só deu 1. O Daronco é uma brincadeira, né? Mas tudo bem, pelo menos ele conseguiu dar o pênalti. Ele sofre 2 pênaltis seguidos, no segundo o Daronco dá, e aí vem a grande liderança do Pablo Verratti. Para quem não sabe, o Pablo Verratti era o artilheiro que já tinha feito gol em
todas as fases da Copa do Brasil. E ele já tinha um gol nessa competição também contra o União Rondonópolis. E ele é o batedor oficial de pênalti do Vasco da Gama. Mas ele dá a bola pro Felipe Coutinho porque ele sabe que o Felipe Coutinho estava precisando de quê? Confiança. O futebol é confiança. Verdade. Você acha que o chute que ele acertou, o grande jogo que o Coutinho fez, foi por acaso? Não foi. A partir do momento que ele fez o gol de pênalti, o Coutinho se sentiu confortável dentro de campo. Então a gente tem que destacar aqui o papel de liderança positiva do Verratti. Depois o próprio Felipe Coutinho, numa jogada saindo pela esquerda, consegue receber a sobra dessa bola, domina com muita qualidade, a bola fica parada, parece até que ele tá cobrando uma falta e ele bate colocado com a característica dele, que coisas que só ele pode fazer nesse time do Vasco da Gama. Então, não só isso, o Nuno Moreira foi o grande destaque desse primeiro tempo, ele conectou o Lucas Piton com o Coutinho, ele fez o Vasco jogar de uma forma completamente diferente, e quando a gente falava aqui sobre críticas ao Carille, e a gente até citou isso, de não ter colocado o Nuno Moreira contra o Flamengo, mas mesmo assim, não tem como ficar culpando o Carille, por quê? Porque os reforços que ele precisava chegaram tarde, Sim. mas chegaram. A diretoria conseguiu contratar bons jogadores, e principalmente o Nuno Moreira. Eu falei aqui durante a semana inteira, quando ele chegou, Verdade. falei ontem também, que eu Verdade. tinha muita expectativa nesse jogador. E tá aí, o E cartão... ficou bravo aqui neste Exato. programa que Carille não usou ele contra o Exato. Flamengo. Você Exato. ficou bravo. Você É. ficou sem entender, na verdade, Porque né? ele foi o reforço mais caro, o jogador que tinha sido o melhor jogador do Campeonato Português no mês de janeiro, já tinha feito um grande campeonato por lá e ele tinha que jogar. E ficou claro isso ontem com o cartão de visitas que ele deu. O Nuno Moreira realmente, obviamente, é contra o Nova Iguaçu, mas eu não tô aqui pra ficar desmerecendo. Muito pelo contrário, Copa do Brasil é traiçoeira demais. Um monte de time grande caiu na primeira fase, vai cair mais gente na segunda fase e o Vasco foi lá, fez seu dever de casa, fez um 3-0 bonito, jogando bem. O que é mais importante não é só vencer, é jogar bem. E obviamente a gente comemora também com o grande crescimento do Coutinho, o grande crescimento do Nuno Moreira, entre outros jogadores que vão se potencializar com isso, como o próprio Lucas Piton. A análise de Lucas Pedrosa para esse jogo do Vasco com muita tranquilidade, mas não porque o Nova Iguaçu permitiu, mas porque o Vasco fez por onde. O Vasco fez uma boa partida. E o brilho grande, o ponto de luz, não foi, obviamente, também a boa atuação do Coutinho, mas o Pedrosa traz um reforço aqui de palavra. Ele precisa ter confiança, ele estava confiante ontem, primeiro de ter feito um gol de pênalti, depois o Coutinho solta mesmo o jogo dele. Exato. Mas muito pelo Nuno. E eu queria que você levantasse no telão, por favor, Pedrosa, Vamos e nessa. analisasse o gol do Ryan. Foi um belo gol, com muita oportunidade do menino, mas Sim. também o início, a construção da jogada foi muito bela. Põe aí na tela, por favor. Tá aí, Pedrosa. E eu vou pedir primeiramente, já para paralisar naquela primeira imagem, assim que o Vasco rouba a bola. Por quê? O Lucas Piton, ele iniciou 2025, não era do jeito que a gente sabe que ele joga. O grande jogador que ele é, que ele fez em 2024, não estava acontecendo em 2025. E por quê? Por falta de companhia. E o futebol é contexto. Quem viu o jogo sabe que o Lucas Piton foi um jogador muito mais tranquilo, muito mais associativo dentro da partida. Por quê? Porque agora ele tem companhia, porque agora ele tem um cara que pode justamente estar brigando com ele nessa lateral esquerda, não só com bola, mas também sem bola. Pode soltar agora. Quem rouba a bola é o Lucas Piton, o Nuno faz um domínio espetacular, gira de costas, tabela com o Paulinho, pode parar aí. Quando ele tabela com o Paulinho, a gente vê também a diferença de jogar com um atleta que é o camisa 8. O Tietê, ele tinha ganhado essa vaga, mas o Tietê infelizmente se machucou com uma lesão no ligamento. Então quem jogou ontem e que não conseguiu jogar contra o Flamengo foi o Paulinho. O Paulinho estava suspenso Que é contra um o Flamengo. grande jogador também, E ele né? joga muito. Então assim, quando o Hugo joga e o Paulinho joga, ou quando o Jair e o Paulinho jogam, e não é o Hugo e o Cocão, o Vasco fica mais móvel. Então o Paulinho, ele é um volante pelo lado direito, mas ele estava fazendo a movimentação lá na esquerda para poder tabelar com o Nuno. Pode soltar. E aí o Nuno, com muita inteligência, pode parar. Pode voltar um pouquinho. Só um pouquinho. Isso. Pode voltar. Volta. Volta, pode voltar. Aí. Essa característica do Ryan, ela é completamente diferente do Nuno. O Nuno dificilmente vai fazer uma ultrapassagem assim, dessa forma, com a força física que o Ryan tem. Porque o Ryan não é um ponta. O Ryan é um jogador que joga como segundo atacante ou como centroavante, sempre puxando do lado direito para dentro. Ele nunca vai fazer uma jogada de linha de fundo, ele sempre vai puxar para dentro. Então quando ele e o Verratti conseguem se colocar aqui como atacante, ele consegue dar a profundidade necessária, a velocidade que ele tem, o passe é perfeito do Nuno também, muito. E ele faz o domínio já acelerando, aí pode soltar também, faz o domínio acelerando. Poderia até ter tocado no Verratti, mas atacante que é atacante, tem faro de gol, é artilheiro e bateu muito bem esse garoto que para mim tem crescido muito. Então esse é um
gol que mostra a coletividade, a movimentação e como esse cara, o português, conseguiu mudar o time do Vasco já no primeiro minuto, aí já no primeiro tempo da partida. Um bonito gol do Vasco da Gama, não só mais bonito do que o Coutinho, porque do Coutinho, vou mostrar de novo, mas antes eu queria... Olha, para aí, por favor, Cris. Olha só, quando ele virar de costas e protegendo a bola, ele não olha a bola. Exato. Ele joga com a cabeça erguida. Olha, Exato. olha, ele olhou todas as opções que ele tinha. Exato. E ele construiu as jogadas. Ele é um jogador de cabeça em pé. Perfeito. Eu vi isso lá ontem no estádio, eu fiquei encantada com o Nuno, o Pedrosa. Falei até lá com o pessoal que encontrei lá do Vasco, falei, gente, é um fato novo, com muita qualidade aí, com muita esperança até pro torcedor, pra lotar o Maracanã aí no sábado, pra acreditar ainda no Vasco. É difícil, muito, gente. O Flamengo hoje é o time a ser batido na temporada brasileira. Tá no início da temporada, mas o futebol é isso. O futebol é o hoje, eu sempre falo. O Flamengo é um time que toma poucos gols, ele é um time com muita... com muito 4 controle. jogadores convocados. 4 jogadores convocados, a gente já vai mostrar. Com muito controle ofensivo e controle defensivo. Então, hoje, a realidade do Vasco é marcar 2 gols de diferença no Flamengo. Isso não é fácil. Mas eu acho que o futebol, ele é cheio de histórias a serem contadas que ainda não foram escritas. Mais do que passar ou não, é ver um bom futebol. É verdade. Como foi visto ontem. O Vasco jogou futebol ontem. Então, assim, lógico que o Flamengo, é o que a gente comentou aqui, é o time para ser batido. Hoje, qualquer time do futebol brasileiro que entrar contra o Flamengo vai ser uma equipe que não vai ser favorita. Sim. Mas o Vasco da Gama, em sua história, é um time da virada. Então não tem por que o torcedor não acreditar. O jogo de ontem serviu para isso, para dar muita confiança. Esse cara aí pode fazer a diferença, como ele fez ontem também. Então, assim, pro torcedor, a minha única dica é: vá ao Maracanã. Independentemente de qualquer coisa, vá ao Maracanã para apoiar o Vasco.